Paz do Senhor a todos, dando continuidade à nossa série de seitas e heresias. Hoje nós vamos falar sobre um movimento chamado de ebionismo, certo? Que é um dos movimentos que fazem parte dessa série de seitas e heresias que a gente vem trabalhando ao longo desse período, certo? O ebionismo, né, foi uma das principais ou primeiras heresias cristológicas da história da Igreja, ou seja, ainda está inserido naquele primeiro momento de discussão se Cristo era plenamente divino, se Cristo era plenamente humano e se Cristo poderia ser os dois, certo? Surgiu entre o final do primeiro século, ou seja, ali os primeiros 6 anos, e segundo século, né, sendo defendido por um grupo de cristãos de origem judaica chamado de ebionista, que vem do hebraico que significa ebion, ou seja, pobres. Ou seja, essa seita, essa heresia, né, o ebionismo, ele foi defendido por um grupo de judeus que haviam aceitado o evangelho, certo? A principal característica do ebionismo era negar a divindade de Jesus Cristo. Por quê? Porque se é um elemento, uma heresia defendida pelos judeus, o judeu ele tem como característica ter dificuldade para crer em Jesus. Inclusive, a rejeição dos judeus a Cristo foi que permitiu que os gentios fossem salvos, certo? Então, os movimentos que tinham como base os judeus, eles questionavam principalmente a divindade de Cristo. Por quê? Porque eles tentavam ainda conciliar. Porque, como acontece até hoje, eles aguardam o Messias, certo? Então, o que é que eles acreditavam, certo? Primeira coisa que eles não somente acreditavam, mas difundiam, ensinavam, né? Jesus era apenas um homem e não Deus, como até hoje os judeus acreditam. Não acreditam que Jesus foi divino, acreditam que Jesus é uma figura histórica, um ser humano, mas que Jesus não é Deus, não é o Messias prometido. Ele foi concebido naturalmente por José e Maria, ou seja, negava o nascimento virginal. Ou seja, o que eles falaram? Não, Jesus não nasceu de uma virgem, ele é um filho de um casal chamado de José e Maria, certo? Eles defendiam que Jesus era extremamente justo e obediente às leis de Moisés, ou seja, eles não tinham Jesus como um ofensor da lei, dos ensinamentos, dos mandamentos. Pelo contrário, eles acreditavam que Jesus foi um homem muito obediente à palavra, que se submeteu à lei, mas isso não tornava divino. Tornou-se o Messias porque Deus o escolheu em razão de sua perfeita obediência, ou seja, ele era o Messias porque ele andava em perfeita vontade de acordo com a vontade de Deus, mas que ele não era divino. No batismo, Deus teria concedido um poder ou Espírito Santo especial sobre Jesus, ou seja, na mesma forma que Deus concedeu o Espírito Santo a reis, profetas, sacerdotes e juízes, por ser essa pessoa tão perfeita que andava em obediência à palavra e ao ensinamento, Deus concedeu uma porção do Espírito Santo especial para Jesus, certo? Jesus não existia antes de nascer, ou seja, Jesus, assim como nós, foi gerado, foi criado a partir deste encontro, né, entre Maria e José, ou seja, como eu e qualquer outro ser humano, a partir do encontro do nosso pai e a nossa mãe, certo? E defendiam também, ou seja, ensinavam que a salvação dependia da fé em Cristo, mas da obediência à lei mosaica, especialmente a circuncisão,
o sábado e as leis alimentares, ou seja, você precisava seguir os ensinamentos, aquilo que os judeus ensinavam, né? Então, esse era o principal ponto que eles defendiam, caso os gentios viessem a se converter, certo? Então, quais eram os pontos que eles negavam, que eles rejeitavam? Primeiramente, eles rejeitavam a divindade de Cristo, né? Porque como os judeus, eles não aceitavam Jesus como Deus. Eles rejeitavam a Trindade, porque a terceira pessoa da Trindade é o próprio Cristo. Rejeitavam o nascimento virginal, porque eles acreditavam que, embora Jesus fosse um homem que andava conforme a lei e conforme a vontade de Deus, ele foi gerado a partir de um relacionamento, ou seja, de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Eles negavam completamente que Jesus existisse antes de vir ao mundo, né? Ou seja, eles não defendiam a pré-existência de Jesus. Eles diziam que Jesus passou a existir como qualquer um outro ser humano, certo? E continuavam defendendo a salvação somente pela graça, claro que tirando Cristo desse processo. Como eles entendiam Jesus? Eles entendiam Jesus como um judeu entende Jesus. Como assim? Não entende Jesus como sendo divino, mas entende Jesus dentro de um cenário de outras figuras. Ou seja, como foi Moisés, né? Moisés andou segundo a vontade de Deus, Moisés tinha uma porção especial de Deus, Moisés conversava com Deus, mas Moisés não era Deus. Assim também como Elias, né? Elias era segundo a vontade de Deus, Elias não morreu, Elias foi transladado, mas Elias não era Deus. Tanto que a Bíblia chega a dizer que Elias era um homem comum a qualquer outro, e mesmo sendo um homem comum, orou e chuva não caiu do céu. Assim também como Davi. O Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo sendo segundo o coração de Deus, ele não era Deus. Ou seja, colocava Jesus nos patamares de profetas, né? Um profeta extraordinário, um homem especial, um homem de referência, um homem que estaria na galeria junto com todos os heróis da fé, mas que ele não era o próprio Deus encarnado, certo? E isso é interessante porque quando Jesus esteve aqui, ele faz essa pergunta para os seus discípulos. Ele diz assim: o que a população pensa de mim? E é interessante que a população que conviveu com Jesus tinha justamente essa visão, né? Uns dizem que tu és Moisés, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista. Aí ele pergunta para os discípulos: E vós, quem diz que eu sou? Aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, diz: Tu és o Cristo. Ou seja, tu não és um homem comum, revestido por uma graça, por um poder, ou está colocado na galeria dos heróis da fé. Não. Tu és o próprio Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o unigênito do Deus Pai, certo? Então é justamente isso que eles atacavam por causa de quê? Por causa da herança judaica que eles tinham, né? E ao pensar Jesus como sendo Deus, isso acabava entrando em choque com o que eles acreditavam e com o que eles acreditam até hoje, certo? Por que que esse movimento ali no primeiros 100 anos e 200 anos que Cristo esteve aqui, por que que este ensinamento ele é tão perigoso? Porque ele nega a divindade de Jesus, ou seja, Jesus não é Deus. Se eles negam que Jesus é Deus, quem foi crucificado naquela cruz foi um ser humano. E um ser humano, por mais especial que ele seja, ele teria morrido pelos seus próprios pecados. E ao morrer pelos seus próprios pecados, o seu sacrifício era o quê? Limitado.
ou seja, não é capaz nem de perdoar a ele mesmo, né? Porque se eu e você, se nós morrêssemos na cruz e nós morrer fosse suficiente para perdoar os nossos pecados, Cristo não precisaria morrer, bastava cada um de nós acabar morrendo numa cruz, né? Mas nós não temos como morrer numa cruz e sermos perdoados. Por quê? Porque nós somos limitados, né? Segundo ponto, não poderia receber uma redenção infinita, porque o ser humano, a partir do momento que ele pecou, nessa desobediência ali em Adão e Eva, ele perdeu essa eternidade, ele passou a ser finito, ou seja, tudo aquilo que ele faz é finito, né? Não poderia revelar perfeitamente o Pai, porque a partir do momento que este homem pecou, ele agora, por mais que seja a imagem e semelhança do Pai, a partir do momento que ele pecou, essa imagem foi borrada, essa imagem foi afetada, de forma que, por maior que fosse o sacrifício dele, ele não teria como revelar perfeitamente o Pai, né? Outro ponto, Cristo não poderia receber adoração, e Cristo por várias vezes recebe adoração, certo? Por isso que a igreja sempre afirmou que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Qualquer doutrina, qualquer ensinamento que ataque a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo são considerados heresias. E essas heresias nós precisamos ter muito cuidado, porque elas dão origem a seitas, certo? Então nós vamos trazer agora alguns textos que confirmam, chancelam que Cristo sim, ele era divino, que não se pode negar a divindade de Cristo. João, capítulo 1, versículo 1, é um versículo chave que faz parte do texto de João. João foi escrito com o objetivo de provar que Jesus é Deus, ou seja, chancelar, confirmar algo que tinha sido muito atacado pelos judeus, que era a divindade de Cristo, certo? Ele diz assim, já começa assim, ó, no princípio era o verbo. Ou seja, quando ele diz no princípio era o verbo vem antes do princípio, porque ele não diz no princípio o verbo, não. Ele diz no princípio era o verbo, ou seja, quando tudo começou, o verbo já estava lá. Aí a pergunta diz: se no princípio o verbo já estava, aonde o verbo já era, aonde é que o verbo estava se estava no princípio? Ele já esperando essa pergunta, ele vai dizer: e o verbo estava com Deus, né? Agora você pode fazer uma segunda pergunta. O verbo pode estar com Deus, mas não necessariamente ser Deus. Aí ele vem e fecha de novo. E ele diz que o verbo era Deus. Ou seja, o verbo não somente estava com Deus, mas o próprio verbo era Deus, para que não fique dúvida. Em João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo que era Deus se fez carne. Por que, que o verbo que era Deus se fez carne? Porque este verbo que era Deus agora se fez carne, ele foi inserido em um elemento chamado de tempo, de cronologia. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se esse texto fosse para chancelar a humanidade somente, diria: porque nele habita corporalmente toda a perfeição da humanidade. E não está aqui. Está aqui, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, chancelando a divindade de Cristo. E Hebreus, capítulo 1, versículo 8 diz: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, ou seja, mais do Filho diz, mais do Filho diz, ou seja, se referindo ao Filho, ó Deus.
se referindo ao Filho como Deus. O teu trono subsiste pelos séculos do século, ou seja, confrontando este movimento, essa heresia que tentou ali afetar a divindade de Cristo, né, que é combatida de forma feroz pelo livro de João. Né? O livro de João é um livro de combate àqueles que questionavam a divindade de Jesus. Como a igreja então respondeu a este movimento? A igreja respondeu esse movimento com 4 figuras principais. Inácio de Antioquia foi um dos defensores da divindade de Cristo, Justino de Marte, o segundo, Irineu de Leão e Tertuliano, ou seja, eles demonstraram pelas escrituras que Cristo possuía sim as duas naturezas, ou seja, tanto ele era plenamente divino como ele era plenamente humano. Qual é a lição que nós podemos trazer, né? O ebionismo parece, à primeira vista, valorizar Jesus ao chamá-lo de homem perfeito, né? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o ebionismo ele valorizava muito a perfeição humana de Cristo, ou seja, colocava Cristo num patamar humano superior a todos os outros. Só que esse plenamente humano de Cristo, ou seja, plenamente em perfeição, tinha, por outro lado, o comprometimento da divindade de Cristo. Aí é que está o problema. Como pode dizer, ó, no entanto, ao negar a divindade, destrói o coração do evangelho, né? Repetindo algo que eu já falei várias vezes, né, ao falar sobre as heresias que o que falou Atanásio, né? Aquilo que não foi assumido não foi redimido. Ou seja, se Cristo não foi divino, se Cristo foi somente humano, ele morreu somente pelos próprios pecados dele, e se morreu pelos próprios pecados dele, ali ele ofereceu um sacrifício efêmero, ou seja, que talvez tivesse valor somente para ele, mas não para a humanidade inteira, certo? Da mesma forma, aquilo que não é verdadeiramente Deus não pode conceder uma salvação eterna. O evangelho bíblico depende da confissão de que Jesus Cristo é uma única pessoa, plenamente Deus e plenamente humano, né? Ou seja, naquela cruz estava plenamente Deus e plenamente um homem, né? E eles dois formam uma grande união, né? Onde não é possível haver separação ou divisão neste processo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula que faz parte dessa série que tem como objetivo estar educando aqui com relação à Bíblia. Então, estou sempre trazendo algum tema bíblico, né, teológico, e ao mesmo tempo casando com outras mensagens, né, para a gente estar trazendo aqui profundidade teológica e também trazendo textos para que nós possamos refletir, né? Para não ficar só naquele tema ali que tem verdades teológicas, certo? O nosso objetivo é chamar cada vez mais pessoas para que elas possam aprender mais sobre a Bíblia, certo? Então, a paz do Senhor para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês. Peço que assistam os outros conteúdos que foram ficando para trás, né? Que vocês possam ajudar no crescimento do canal, certo? Pai do Senhor, até o nosso próximo encontro.